Senhor presidente, ministro Manuel Dias, ministro Carlos Lupe, eu chamei ele de ministro, ele falou, ex não é nada, ex é sim. Você foi um ministro que mostrou bem os princípios de Jango e a gente tem orgulho de que Vossa Excelência esteja aqui nesse momento. E neste momento que trazemos aqui a memória desse grande homem que foi João Goulart, que teve uma vida de renúncia, uma vida coerente, eu diria assim. Meu avô era muito fã de Jango, e ele dizia que Jango era um homem de lado. E eu nunca entendia, eu não entendia ainda, muito jovem, não entendia o que ele queria dizer. Ele dizia, Jango era um político que tinha lado. Obviamente que depois, na faculdade, depois estudando a própria história, a gente foi entender o que significava esse lado. E esse lado todos nós sabemos. Jango era do lado dos trabalhadores brasileiros. Quando se vê que ele foi um homem de renúncia, de renunciar a si próprio, é de ser louvado aqui porque renunciar ao poder, renunciar à mosca azul do poder, não é coisa para qualquer um. Tem homens que estão aí pinçados na história da humanidade, que foram protagonistas de verdadeiras chacinas, de verdadeiros genocídios, simplesmente em busca da manutenção do poder, de alimentar a mosca azul. E ele foi esse homem que renunciou por várias vezes. Já tinha renunciado uma vez quando renunciou ao Ministério do Trabalho do então presidente Getúlio Vargas. Quando as forças contrárias aos trabalhadores brasileiros tentaram lhe pressionar, ele ficou do lado dos trabalhadores. Mas depois de uma renúncia muito maior, a renúncia de deixar um mandato presidencial. Isso não é para qualquer um, isso são para poucos homens. E quando a gente vê que o Congresso, essa casa aqui, em dado momento, está esculpido aí na pedra da história, que essa casa foi protagonista da sua deposição, da sua casação. Fica aqui o registro, senador Assi, da nossa vergonha de dizer que participamos desse momento. Mas também a alegria de saber que em dado momento, em 2013, essa casa também teve o seu momento grande de trazer a memória do país, de resgatar o mandato de João Goulart. E Vossa Excelência, novamente esse ano, pede uma homenagem a essa casa, ou traz essa audiência para que esse grande brasileiro seja homenageado. E é bom que todos os anos se faça isso. E mesmo assim não se fará reparo a essa tão grande injustiça que foi cometida. Mas eu gostaria de ler um pequeno trecho da história, porque é bom que rememoremos a história. Tem um certo pensador que disse que um país que não relembra a sua história está condenado a repeti-la. E é muito importante que esse triste momento da nossa história não seja repetida nunca mais. A história do Brasil diz que na madrugada do dia 1º para o dia 2 de abril de 64, o presidente do Senado, o senhor Auro de Moura Andrade, determinou vaga à presidência da República porque o presidente da República estava em lugar incerto e não sabido, fora do Brasil. O chefe da Casa Civil, do presidente João Goulart, entregou uma carta ao presidente. O presidente da República encontra-se em Porto Alegre, na residência do comandante do Terceiro Exército, à frente das tropas legalistas. O senhor Auro de Moura Andrade não tomou conhecimento. Deputado federal à época, Tancredo Neves protesta aos gritos. Senhor presidente, o número do telefone é este. Telefone para ele e atenderá a casa residencial do comandante do Terceiro Exército e Vossa Excelência falará com o presidente ou nos dê 3 horas e daqui a 3 horas o presidente estará aqui. O senhor Auro de Moura Andrade não tomou conhecimento. Decretou vaga à presidência da República e impulsou o deputado Mazzilli, e esse deputado Mazzilli integrou-se ao ministério.
A história era realmente bem diferente. O senhor presidente da República, João Goulart, estava no Rio de Janeiro. Aí se toma conhecimento de que tropas militares, sob o comando de Mourão Filho, saíram de Juiz de Fora em direção ao Rio de Janeiro. O presidente João Goulart telefonou ao seu ex-ministro da Guerra, então comandante do 2º Exército, Amaury Cruel, e pediu-lhe que dirigisse a Juiz de Fora para parar as tropas. E Amaury, lamentavelmente, argumentou: senhor presidente, eu desde que saí do Ministério da Guerra não tenho a força e a autoridade que o senhor está imaginando. Se o senhor der uma declaração, der uma nota repudiando o comunismo, dizendo dos males do comunismo e do seu governo que é, eu saio em direção às tropas do Mourão, em Juiz de Fora. João Goulart, após pensar e refletir, teria dito: todo mundo sabe que eu não sou comunista, que o meu governo não tem nada a ver com isso, mas não posso dar essa nota, porque essa nota será recebida perante a história como um ato de covardia. Na hora, para tentar se sair melhor, fez essa acusação. Cruel então respondeu: então eu não posso ir em direção a Juiz de Fora. As tropas de São Paulo irão em direção ao Rio de Janeiro. O embaixador Lincoln Gordo relata em seu livro, embaixador norte-americano, que a Operação Brother Sun estava em andamento e que as tropas navais, a frota naval americana já estava vindo ao Brasil com a decisão de invadir. Ou melhor, não invadir. O termo era ajudar o governo constituído no Brasil e que naquele momento tinha convicção de que aconteceria aqui uma divisão como a que aconteceu entre Coreia do Norte e Coreia do Sul e Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. Esse argumento foi quase definitivo para a decisão do presidente João Goulart. O general Ladário, insistindo na sua fidelidade, disse: presidente, eu faço o que o senhor quiser, mas sou obrigado a dizer que as informações que eu tenho do 3º Exército e as que vêm do centro do país são negativas. E o presidente decidiu viajar para o Uruguai. É importante se dizer que o presidente não estava com 9%, com 15%, com 20% de aprovação. Sabe quanto que ele tinha de Ibope? Era 80%. Era um presidente que tinha o apoio popular. E foi arrancado a fórceps da presidência da República. Essa é a história. E para fazer justiça, eu peguei isso aqui de parte do discurso do senador Pedro Simo, quando teve aqui a devolução, por essa devolução simbólica dessa casa do mandato do presidente João Goulart. E por que é importante a gente rememorar? Para saber a grandeza, para que seja realçada a grandeza e para que fique de exemplo para as nossas gerações, para mim e para todos os outros que estão aqui. Como se porta um grande estadista. Não era só um presidente da República, não era só um político. Ficou na história vivo. Quem tentou matar só conseguiu reavivá-lo mais. Então não é retórica dizer Jango vive. Está vivo os seus atos, a sua história, o seu exemplo. Mais uma vez, parabéns ao PDT, ao senador Assi Gugas por essa lembrança e que nos próximos anos essa casa possa fazer e nos outros. Muito obrigado.